questão 18, ó. Em qual palavra os dois elementos variam quando no plural? Aqui agora ele quer o seguinte: pondo as palavras no plural, todas elas, em qual os dois elementos, tanto o primeiro quanto o segundo, vão para o plural? A casa em que só fica o primeiro, a casa em que só fica o segundo, a casa em que não fica nenhum e a casa em que fica os dois. Aqui ele quer que fique apenas os dois. Então vamos lá. Ave Maria. Olha só. Ave é um prefixo aqui. Então, de novo, prefixos como ex, né? Vice, ave, mal, grão, grã, bel. Esses prefixos, quando aparecem, e justamente são prefixos porque são a primeira palavra, primeiro termo, primeiro elemento, primeira parte, não variam. Então aqui fica Ave Marias, só o segundo. Então não são os dois, ele quer os dois. Então aqui não é a resposta. Ferro de abrir lata. Aqui é apenas ferros de abrir latas. Ferros de abrir lata. Então, apenas o segundo, não são os dois. Então aqui também não é a resposta. Porque palavras compostas em que tenha como elemento de ligação, elemento do meio, uma preposição, não é. Não variam, só apenas o primeiro. Então é ferros de abrir lata, não é a resposta. Tem que ser os dois elementos. Salário, família. Aqui fica apenas salários. Salários, família. Por que não? Porque família aqui, ele funciona como uma característica da primeira. Quando isso acontece, apenas o que? O primeiro fica no plural. Veja, família não é um adjetivo. Tem a tabelinha que vimos que é substantivo mais adjetivo. Substantivo mais substantivo. Tanto faz, né? Substantivo mais adjetivo. Ou adjetivo mais substantivo. Veja que, apesar de ter um substantivo, é realmente um substantivo. Entendeu? Por exemplo, vamos recordar um aqui agora. Não lembro agora um substantivo, um composto que seja formado por substantivo e adjetivo. Mas, por exemplo, pronto, está aqui o de baixo. Esse de baixo. Guarda civis. Civil é um substantivo. Então, aqui, família não é substantivo, é um substantivo. Não é um adjetivo, é um substantivo. Porém, ele está funcionando como da característica. Ou seja, ele está caracterizando. Qual é o tipo de salário? É um salário que é para a família. Então, quando o segundo ele atribui uma característica ao primeiro, não é que ele é um adjetivo, mas quando ele atribui, referencia o primeiro, apenas o primeiro vai para o plural, não os dois. Então aqui também não é a nossa resposta. Ok? Mas aí tem uma atenção. Existe uma palavrinha que se chama salário mínimo. Essa sim, quando fazemos o plural, ela fica os dois. Mas por quê? Porque mínimo é adjetivo. Substantivo, adjetivo. Mas aqui esse mínimo não está dando característica ao primeiro, diferente do caso que está lá. Mínimo realmente é um adjetivo. E aí, para não gerar confusão, é muito simples. Perceba o seguinte, ó, que a palavra salário tem dois A's. A palavra mínimo tem dois M's. Se são os dois, então as duas palavras variam. Aqui no família tem dois A's, mas só tem um M. Então, se é 2, 1, é apenas um que varia, ok? Então, quando tem dois A's e dois M's, isso é uma dica, é só uma dica para você decorar a palavra. Não é porque tem dois A's nem dois M's, só uma dica para memorizar. Veja que tem dois A's em salário e dois M's em mínimo. Então, como 2, só lembrar, então as duas variam. Salário, família, tem dois A's e um M. Então, 2, 1, só um varia. Ok? E, no caso, o primeiro. Então, essa não é a resposta. A resposta tem que ser o quê? A variação das duas. E aqui temos guarda civil.
Por eliminação é a resposta. Inclusive, além de guarda civil, tem uma outra palavra que também varia no plural. Lembrando que guarda civil, plural é guardas civis. Tem outra palavrinha que também varia as duas, é guarda mó, que fica o plural como guardas mores. Porém, uma observação interessante, importante. Palavras como guarda roupa, guarda chuva. Nesses casos aí, apenas a última fica no plural. Por quê? Porque essa palavra é aqueles casos em que o primeiro elemento é um verbo. O verbo não varia, não está na tabela. Então, apenas o segundo varia. Nesse caso aqui, guarda, no caso de guarda civil, ele não é um verbo. É um guarda mesmo, no sentido de pessoa. Então, não é verbo, funciona como substantivo. Então, a resposta é a nossa letra D, porque guarda civil fica guardas civis, variam as duas palavras ou os dois elementos como ele queria na alternativa. Beleza?